Gente, hoje eu estou aqui para rasgar minha alma, meu coração. Muitos de vocês já ouviram fragmentos do meu testemunho. E hoje eu estou aqui para não esconder nada. Como um bom ser humano passando por processos, eu estou aqui para contar versão estendida e sem cortes o meu testemunho. Eu só gostaria de pedir para você manter o espírito de oração. Eu cheguei bem cedinho hoje, só para você entender o porquê manter um espírito de oração. A gente vai batizar algumas pessoas. E a decisão mais importante depois de aceitar a Cristo. Eu cheguei bem cedinho para ligar o batistério, colocar para aquecer. Eu fiz o teste quinta-feira. E hoje não tinha o que acontecia, não tinha o que eu fazia para que o compressor funcionasse. Ele saiu uma faísquinha para o gás entrar e acender ali. E nada acontecia, por 10 minutos. Eu peguei uma chave de fenda para abrir aquele painel, para eu tentar fazer algo manual, e eu falei, Jesus, se for algo técnico, e eu não manjo nada de nada, mas eu preciso de uma luz. Mas se há algo espiritual por trás disso, eu preciso do Senhor, me ajuda. E eu peguei a chave de fenda e fui lá, eu falei, eu vou fazer um último teste. A hora que eu bati o disjuntor, sem faíscas, não é que sem faísca, mas assim, não teve tempo, simplesmente a chama apareceu. Então mantenha o espírito de oração, porque é algo realmente muito sério, a decisão desse pessoal. Eu nasci em janeiro de 84. Meu pai faleceu em junho de 84. Ele foi assassinado. A nossa infância foi um pouco difícil, porque minha mãe trabalhava no hospital universitário aqui de Londrina, e eu tenho uma irmã 9 anos mais velha do que eu. E nós passamos por muita dificuldade. Nesse tempo, minha mãe sai do 5 Conjunto e vai morar no Santa Rita, junto com os irmãos dela, para ajudar a cuidar da gente. Eu não tenho muito bem na memória o quanto de tempo eu fiquei lá, mas foi menos do que 6 anos. Então a gente retorna para os 5 Conjuntos. Minha mãe precisava continuar trabalhando, e agora sem o esposo, ela quase dobrou o horário de serviço. Então ela fazia plantões de 18, 24, às vezes 36 horas, e eu ficava sendo cuidado pela minha irmã. Nisso, algumas famílias que já conheciam minha mãe, naquela época, em 1980, 84, eram realmente 5 conjuntos que existiam ali. Poucas casas. E essas famílias me acolheram para cuidar de mim. Só que era um acolhimento muito bom por um lado, mas assim, eu tinha 10 primos, eu vou colocar em aspas, porque eram filhos deles, não é parente de sangue. Mas era sempre assim, tinha lá uma fartura para todo mundo. A hora que eles olhavam para mim, eles falavam assim, e o filho da Chica? Vê o que tem para o filho da Chica. Então eu nunca comia exatamente o que era dado para as crianças. Nas festas que tinham, e era uma família gigantesca, quando todos ganhavam os presentes, eles olhavam para mim e falavam assim, e o filho da Chica? Aí eles pegavam aquele brinquedo surrado, aquele hominho sem perna, sem braço, sem cabeça e me davam. Só que eu ficava muito feliz. Porque os meus brinquedos, os meus hominhos, era caneta Bic. Porque a gente não tinha dinheiro. Minha mãe trabalhava muito para ela conseguir quitar a nossa casa, que era da Coab. Essa foi a minha infância, boa parte da minha infância. E eu lembro, poucas vezes, mas eu lembro algumas vezes, o meu prato tinha um pedaço de carne, o da minha irmã tinha um pedaço de carne, e o da minha mãe era um arroz um pouco diferente. E depois eu fui entender que não tinha carne para ela. Então ela fritava aquele arroz, jogava naquela gordura e comia. Não foram muitas, mas algumas vezes eu presenciei isso. Algumas vezes, perto do final do mês, faltou pasta de dente para a gente. E minha mãe fazia a gente escovar o dente com sabonete. Porque ela falava, eu sei que é ruim, eu sei que dói, mas é necessário. Esse foi o contexto até os meus 6, 7 anos. Todos os anos, depois desses 6, 7 anos, a gente conseguia tirar férias naquele comboio que ia de 60, 80 pessoas para a praia. E numa dessas viagens, nós posamos na casa de uma amiga da minha mãe, do qual eu chamava de tia também. E nessa noite, e eu sinto muito, algumas lágrimas podem rolar, tá? Me desculpa por isso. Mas nessa noite, de uma dessas viagens, eu fui abusado sexualmente. Pelo filho dessa mulher. E não doía só o abuso. Doía porque, ao fazer isso, tampou minha boca e falou, se você contar, eu corto a garganta da sua mãe e da sua irmã.
que eram as pessoas que eu mais amava na vida. E eu cresci por muito tempo sendo rejeitado por muita gente, e com essas coisas sendo inseridas dentro de mim e trazendo marcas. Conforme o tempo foi passando, nós vivíamos ali em alguns períodos nessas famílias. Eu passava mais tempo na casa de um, mais tempo na casa do outro. E eu já era maiorzinho, perto dos meus 8, 9 anos. E algumas dessas festas que essas pessoas faziam, eu lembro muito claramente, era assim: você não, você é meu filho, eu quero te proteger. Mas o filho da Chica, pode dar. Então eu comecei a beber aquele restinho de cerveja que tinha no copo. Aquele restinho de caipirinha que tinha nos copos. E a partir dos meus 9 anos eu já tive o envolvimento e fui inserido na bebida alcoólica. Eu lembro muito claramente, com os meus 12 anos de idade, eu já me reunia com 3 amigos e nós tomávamos naquela época 6 garrafas de cerveja. E a minha inserção no alcoolismo, ela foi tão profunda que aos 14 anos eu já bebia igual um adulto, sentado na mesa de bar, sentado nas festas, mas eu ouvia: você não, você é meu filho, você não bebe e não fuma, mas o filho da Chica, ela que cuide dele. Nesse meio tempo, perto da idade dos 15, 16 anos, eu me converti ao Senhor. E eu me mantive fiel por um bom período da minha vida. Eu me converti numa denominação e eu saí dessa denominação para ir para uma outra, que estava começando. Eu queria tocar guitarra na época. Onde eu estava, tinha 5 guitarristas na minha frente. E aonde a gente foi, estava plantando uma igreja e eu comecei a tocar lá. E eu me desenvolvi muito, tanto musicalmente quanto com pessoa. Já era meus 20 anos. Porém, eu me envolvi com uma pessoa que não devia, e isso me afastou dos caminhos do Senhor. E esse tempo da minha vida, dos 20 até um pouco mais de 30, foi pior do que os que me antecederam até essa época. Eu me envolvi tão profundo e tão profundo na bebida, que algumas vezes eu não lembrava como eu chegava em casa. E algumas vezes, isso eu lembro, de abrir a porta e não conseguir caminhar. E eu tinha que engatinhar até chegar na minha casa. Mas eu lembro de ver e ouvir a minha mãe de joelho de madrugada orando e clamando por mim. Algumas dessas vezes eu chegava tão bêbado, carregado pelas outras pessoas, e no dia seguinte eu encontrava a minha mãe chorando. E eu sabia o que era, mas eu perguntava o quê? E ela falava: você está me lembrando seu pai. Porque o meu pai morreu assassinado dentro de um bar. Ele me deixou sozinho para ser cuidado por uma menina de 8 para 9 anos, para ir beber num bar. E se envolveu com uma pessoa, e essa pessoa foi e deu uma facada nele. Uma facada apenas. E ele morreu com 30 anos de idade. E minha mãe falava assim: ele nunca me bateu, mas ele fazia exatamente o que você fazia. Ele chegava engatinhando. E ele pegava aqueles potes de sal e jogava dentro do pote de café. Então estragava tudo. Ele quebrava todas as louças que a gente comprava com muito custo para dentro da nossa casa. Então depois eu precisava trabalhar mais vezes para conseguir comprar as mesmas coisas. E essa foi a única vez que eu ouvi a minha mãe falando: foi até bom que seu pai morreu. Porque eu não sei se eu ou você estaria vivo. Só que você está se reproduzindo igual a ele. Só que assim, infelizmente, eu disse para vocês, eu estou para rasgar a minha vida. Parece que eu não ouvi. Parece que quanto mais ela falava, mais eu me afundava dentro desse poço. Mais vontade de beber eu tinha. E eu digo isso sempre com muita vergonha, muita vergonha. Às vezes ela saía de casa às 7 horas da manhã, 7h05, eu estava com uma garrafa de cerveja ou de uísque na mão. Às vezes ela voltava meio-dia, eu já tinha tomado mais de uma caixa de cerveja. Tamanho era o buraco e o fosso que eu estava. E isso foi passando por muito tempo, muito tempo. Deus me livrou de vários e vários e vários acidentes por conta da bebida. 2013,
eu tenho um insight dentro de mim, de que eu não poderia continuar vivendo assim. E eu sempre ouvia minha mãe intercedendo e falando: filho, volta para Jesus, volta para Jesus, volta para Jesus, vamos na igreja. E eu levava ela até a porta da igreja e voltava embora. Eu não conseguia entrar. Isso foi 2013. Em 2015, perto de março, abril de 2015, eu começo a sentir fortes dores no meu estômago, dentro aqui assim. Mas você sabe como que é homem. Homem não vai no médico. Então eu continuei trabalhando alguns dias com essas dores. Mas teve uma noite que eu não aguentei mais. Eu levantei de madrugada e falei: mãe, eu vou no hospital, porque eu estou passando muito mal. Quando eu cheguei lá, já começaram a me examinar, me colocaram internado, só não falaram o que era. Fizeram uma ultrassonografia no dia seguinte, me encaminharam pro dia seguinte, então 2 dias, para a sala de cirurgia. A princípio era uma cirurgia simples, uma vesícula com problema. O que era para ser uma cirurgia de 1h30, 2 horas, foi uma cirurgia de quase 8 horas. Eu fiquei 11 dias internado, 70 dias de atestado, porque a minha vesícula estourou. Eles tiveram que fazer uma lavagem, tiraram 3 pedras de quase 12 centímetros de circunferência. Os médicos que me operaram falaram que nunca viu um negócio desse. No último dia de atestado, na verdade um pouco antes, 2 dias antes de acabar o meu atestado, na sexta-feira, eu entro como se fosse uma rede social, um site de relacionamento aparentemente cristão, e encontro uma pessoa que me mandou uma mensagem. Foi isso, né? Me mandou uma mensagem: oi, quer conversar? Eu falei: gente, nunca aconteceu isso? E eu respondi: vamos conversar. A gente conversou na sexta-feira, no sábado, no domingo eu falei para ela: onde é a sua igreja? Eu sabia que era de igreja. E ela falou: a igreja missionária do aeroporto de Londrina. De onde fica? Ela na Avenida do Café. Eu falei: eu posso ir? Ela falou: pode. Eu nunca fiz isso. Num domingo à noite eu chego para o culto. Como que eu chego? No meio do caos eu cheguei, gente. Olha que lindo isso. Deixa eu voltar um pouquinho. A coisa mais improvável que aconteceu na minha vida foi isso. Entrar num site de relacionamento cristão, que eu ria muito disso, eu achava um absurdo isso. E as minhas amigas: entra, entrei. Aí eu entrei no perfil dele, aquele cara que eu falei: não. Aí eu gostei do rostinho, assim, carequinha, barbudinho, achei lindo. Mas, assim, um perfil que não era o meu estilo. Não tinha nada de errado, assim, mas um estilo que não curtia. Mas eu insisti, mandei recado, enfim, ele respondeu que normalmente esses sites, para você receber mensagem, tem que pagar, e eu não pagava, mas ele pagava. E aí a gente conversou, e ele veio aqui. E ele chegou assim, com essa carinha. E logo depois ele voltou a trabalhar e ele tirou essa barba. Aí eu falei: você me enganou. Não era assim. Mas, enfim, ao longo do tempo, eu não conseguia sair dessa conversa com ele. Era como se Deus me fizesse ficar ali. E a gente foi conversando e eu saía com ele sempre em lugares públicos, né? Porque site de relacionamento, eu vou lá saber quem que é esse homem. A gente ia no shopping, prato de alimentação do shopping, a amiga ia junto, enfim. Vela. Levava umas velas junto. E aí, nas nossas conversas, eu via como que eu posso dizer, um cara quebrado, né, por dentro, aquela coisa assim que ele dizia, ele não se sentia digno. Ele via Deus como um carrasco, como um juiz que está com o dedo no seu nariz dizendo: você errou, você não pode mais. E eu ficava falando para ele: sim, Deus é um justo juiz, mas Ele é amor, a essência dele é amor. Ele enviou Jesus para perdoar isso tudo. Muita coisa eu fiquei sabendo ao longo do tempo, eu não sabia de todos os detalhes. Mas, ao mesmo tempo, eu via um cara com dom.
um cara com um chamado, um homem que Deus olhou para mim e falou: investe nele, porque vai valer a pena. Eu não sei por que eu ouvi aquela voz, acho que eu entendi que era o Espírito Santo. E eu fiquei nesse relacionamento e hoje eu vivo aquilo que eu vi naquela saída no shopping. Um homem que se rendeu a Jesus e hoje ensina Jesus para as pessoas. Nós somos imperfeitos, mas o perfeito habita em nós. Amém? Eu lembro que eu não ia dar continuidade no relacionamento com a Ju. Pensa num cara que tem uma dificuldade imensa de cantar essa última música que a gente cantou. Pensa num homem que não consegue enxergar Deus como pai. Sou eu. Pensa em alguém que não consegue se identificar como filho. Sou eu. Porque todos os homens que entraram na minha vida ou me incentivaram para algo errado ou abusaram de mim. Eu sei que Deus não é isso. Mas pensa numa barreira que há de ser quebrada em nome de Jesus. Eu serei curado disso. Só que por ter essas marcas, eu olhei para a Juliana e eu falei o seguinte: eu não vou continuar com você. Segue a sua vida, porque você precisa de alguém realmente melhor. Você precisa de alguém realmente que seja essa pessoa que você ama. E ela me disse: tudo bem, pode sair. Mas vai fazer muita falta. Foi essa palavra que me pegou. Porque eu comecei a ver, eu não me acho bonito, não me acho nada que apetece a alguém. Mas eu comecei a ver, falei assim, atrás de uma casca, atrás de alguém que se acha um ogro, ela encontrou alguém que ama. Ela encontrou alguém que pode amar. E isso me motivou a cada dia mais. E agora que eu vou contar, é a primeira vez que eu conto em público. Uma vergonha que vocês não fazem ideia. No começo do nosso relacionamento, do nosso casamento, foi tudo bem. Só que pouco tempo depois, eu permiti que a bebida entrasse novamente. Eu não estava ainda em cima do púlpito aqui pregando para vocês, tá? Se faz alguma diferença no coração de vocês. Mas eu permiti. Eu trabalhava como segurança, 12/36. Então, no dia da minha folga, eu comprava algumas cervejas. Até que eu comecei a inserir isso e ela percebeu, ela viu. E eu falava, não, é tranquilo, é uma ou duas. Mas não era. Até o dia que ela chegou em casa. E ela me viu um pouco alterado, não de grosseria, mas um pouco eufórico por conta da bebida. Eu estava sentado no sofá. Eu olhei para ela. Ela estava sentada na mesa da cozinha chorando. Eu olhei e falei, o que foi? A mesma imagem, a mesma fala da minha mãe. Ela falou, você está me fazendo sofrer. Eu não suporto isso. Aquele dia, oh Jesus, eu não uso aliança. Porque eu perdi. É uma das perdas que eu mais sinto falta na minha vida. Perdi porque eu tinha bebido e não sei o que eu fiz com a aliança. Acho que eu coloquei na sacola das garrafas e levei para o lixo. Eu joguei a minha aliança no lixo por conta de bebida. E nesse dia que ela está na sala, e ela fala, você está me fazendo sofrer. Naquele dia, eu tomei a decisão. Eu trago essa palavra para mim. Eu sou um cara alcoolizado em tratamento diário. Eu preciso escolher Jesus todos os dias. A partir daquele dia eu nunca mais coloquei nada de álcool na boca. Eu gosto muito de sagu. E quando tem eu peço para ela comer. Se ela falar, está muito forte, eu não como. Quando é feito de vinho. Porque eu decidi, mesmo ainda não identificando esse Deus como Pai, e mesmo ainda não me identificando como filho, eu decidi escolher Cristo todos os dias. E a partir disso eu tomei uma decisão de nunca mais colocar bebida alcoólica na minha vida. Eu não sou aquele tipo de pessoa que não pode ver alguém bebendo, que não pode entrar no mercado, não é nada disso. Mas eu tomei uma decisão.
de não mais me contaminar com isso. Eu gostaria só de deixar um versículo para vocês. Está relatado em Isaías 42, é uma profecia acerca de Jesus, e a mesma palavra está relatada em Mateus 12. Ele não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega. Deixa eu te explicar o que é isso. Cana é o caule da planta. Quando ela entorta, se você quebrar aquele caule, ela não tem a possibilidade mais de se reerguer. E o pavio lembra de uma vela, quando você assopra no aniversário do seu filho ou de alguém, e fica saindo aquela fumaça, e as crianças ficam na expectativa de que ela vai se acender de novo. Jesus não vai esmagar a oportunidade de você ser reerguido novamente. E Ele não vai extinguir da sua vida a possibilidade de você ser cheio do Espírito Santo novamente. E do seu coração queimar por Jesus novamente.